Estamos aqui para mais uma live e eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui trazendo aquilo que Ele me deu essa manhã, né? O pão nosso de cada dia. É uma mensagem do devocional e que todas essas mensagens possam trazer o entendimento de que todos os dias Deus, Ele tem algo novo para nos dar. Deus, Ele se preocupa com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa. E eu conversei com o Senhor ontem, perguntando algumas coisas. E hoje Ele me respondeu com essa mensagem lá de Eclesiastes 7. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, né? Foi Salomão que escreveu ele na sua sabedoria. Por mais que Salomão ele tenha falhado muito na vida dele, tenha pecado, tenha abandonado a Deus e tudo mais, mas eu creio que ele encontrou arrependimento, né? Contudo, ele pediu sabedoria ao Senhor e Deus deu a ele muita sabedoria, mas eu sempre fiquei pensando, poxa, ele teve sabedoria para tanta coisa, mas não teve sabedoria para fugir do pecado. Então, no fim das contas, a mensagem, o espírito dessa mensagem é simplesmente a gente temer a Deus. É simplesmente a gente não viver no extremo das coisas. E o versículo do devocional, que está em Eclesiastes 7, é o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Então, essa mensagem, eu creio que o Senhor me respondeu aquilo que eu estava conversando com Ele ontem, sobre as pessoas, sobre o tempo em que a gente está vivendo e tudo mais. E aquilo que o Senhor quer que eu e todos, né, possamos entender é que Ele é soberano, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele está no controle de todas as coisas e que muitas vezes a gente não pode ficar sempre exigindo, esperando demais de nós mesmos e das pessoas. Porque a gente é falho, porque a gente ainda está aqui, infelizmente a gente está aqui ainda, mas existe uma obra a ser feita aqui. Então, por isso que o Senhor não nos levou logo, né? Porque seria maravilhoso se quando a gente recebesse o Espírito Santo, o Senhor já nos levasse para a glória, para casa. Mas não, a gente tá aqui porque Ele tem uma obra a ser feita e Ele precisa da gente. Quer dizer, Ele não precisa de ninguém, mas Ele quer fazer com a gente, porque Ele usa coisas, Ele usa pessoas, Ele é Deus, então ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então, essa mensagem é para que eu e você possamos compreender, sempre lembrar de que Deus é o Todo-Poderoso. E um outro versículo que o devocional trouxe é que pra gente não ficar aperreado, sempre querendo fazer aquilo que é... Quer dizer, a gente tem que fazer aquilo que é certo. A gente tem que ser justo. Mas não ser demasiadamente justo, como está dizendo aqui. Ou seja, a gente não levar as coisas ao extremo e ficar exigindo demais da gente, muitas vezes, cobrando demais da gente, das pessoas. O que é importante a gente fazer? É aquele versículo lá de Gênesis 7:1 que diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus ele estava dizendo isso para Abraão, e é um versículo assim que a gente precisa refletir, pesar, meditar. E a gente começa a meditar e pensa, poxa, como é que eu posso ser perfeito no mundo de imperfeição? Como é que eu posso andar na perfeição? Como é que eu posso andar na tua presença? Tu és santo, tu és o Deus Todo-Poderoso. A gente pode, mas sempre levando em consideração que a gente erra. Então, não é aquela questão, eu sou perfeito, eu nunca vou errar. Não, é a gente andar, buscar, é a gente ter o temor a Deus suficiente para a gente buscar todos os dias andar
na presença do Senhor, andar em retidão, andar em humildade, em sinceridade, em transparência, a gente buscar viver na justiça, mas sabendo que todos os dias eu erro. Então, todos os dias eu tenho que buscar a misericórdia do Senhor. Então, no fim das contas, é a gente depender do Senhor em tudo. Viver na dependência dele, sabendo que ele é soberano, sabendo que ele é Deus Todo-Poderoso. E sabendo que, não, eu quero buscar a justiça de Deus, eu quero viver com ele, eu quero andar na presença dele. E Deus, ele vê isso, ele vê a intenção do nosso coração. Então, por isso que ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu sou soberano, eu sou a perfeição suprema. Mas você anda na minha presença. Você andando na minha presença, você vai ser perfeito. Não a perfeição de que você nunca vai errar. Eu sei que você vai errar. Eu sei que você vai falhar aí, ou em pensamento, ou em palavra, ou em atitude. Eu esquadrinho o seu coração o tempo todo. Eu vejo. Tá bem aparente para mim tudo sobre você. Eu sei disso. Mas que a sua intenção sempre seja ficar comigo, andar na minha presença, depender de mim. Porque você dependendo de mim, você vai estar submisso àquilo que eu vou te direcionar a fazer. E fazendo isso, a submissão, a humildade em ser servo, eu vou te guiar no caminho certo. Então vão ser caminhos que ao seu ver, pode parecer meio assim, mas eu endireito as coisas. Então, esse capítulo de Eclesiastes fala muita coisa. Depois medita nele, porque ele é muito interessante. Ele traz a sabedoria de Deus. Aliás, toda a palavra de Deus traz os pensamentos de Deus. E chega numa parte aqui que, olha só, é a parte do versículo 12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Ou seja, o dinheiro não dá vida, né? A gente tem sabedoria, a gente vai saber tratar o dinheiro, por exemplo. O dinheiro não vai ser o nosso senhor, ele vai ser o nosso servo. Então a gente não vai simplesmente agir no extremo. Então cada palavrinha que tá aqui é sempre com esse pensamento, não viver no extremo de nada. O extremo pode levar à ruína na fé. Foi algo que o devocional falou também. A gente cobrar muito de si mesmo, né? E cobrar muito dos outros, como está dizendo no devocional, é caminho fácil para abandonar a fé. Então, é a questão da gente viver no extremo das coisas. Então, a palavra de Deus, ela nos guia a ter equilíbrio em tudo, até mesmo na justiça. Então, continuando aqui, no versículo 13, ele diz: atenta para a obra de Deus. Atenta para a obra do Senhor. Que ele usa as coisas para os propósitos dele. Lembrando que a obra dele na igreja, a igreja é como um corpo que tem vários membros. Cada um dos membros tem a sua função. O meu olho não pode dizer para o meu pé, não preciso de você. As minhas mãos não podem olhar para a minha boca e dizer, não preciso de você. Está escrito, tem um versículo que fala disso. Então, é aquela questão da gente entender que tudo tem um propósito. Tudo que Deus fez tem um propósito, porque a obra é dele. A obra não é nossa. Então, é algo que vamos dizer assim,
eu preciso entender, você precisa, todo mundo precisa. Pra gente não viver na extremidade das coisas. Então, atenta para a obra de Deus. E olha que a obra de Deus é perfeita, porque Ele é perfeito. É Ele que é perfeito. Ele é o Senhor da sabedoria. Então, por mais que eu sei que o Senhor, Ele avisa as coisas antes de fazer, porque a própria palavra já é um aviso dele, que nos leva a ser prudentes. Prudentes para quê? Para salvar a nossa alma. Prudentes para buscar a salvação da nossa alma enquanto há tempo, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente está aqui. Porque a maior parte da humanidade vive dissolutamente, vive sem pensar no amanhã. Mas é aquela coisa, a gente tem que pensar no amanhã, mas a gente não pode pensar no amanhã na extremidade, senão a gente vai esquecer de viver o hoje. E a gente não pode também só viver o hoje sem pensar no amanhã, porque senão a gente não faz nada, a gente só vai viver o hoje. E quando o dia amanhecer amanhã, como é que faz? Então, tá vendo que a gente tem que ter equilíbrio em tudo? Que a gente tem que pegar as coisas, as informações que vêm sobre nós e pesar tudo. A gente tem que pesar tudo. A gente tem que pensar, a gente tem que avaliar, a gente tem que meditar nas coisas para que a gente não pereça. Então, essa mensagem é para que a gente não viva no extremo de nada, né? Então, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Aí eu fiquei meditando nesse versículo, porque Deus ele mandou o Senhor Jesus para endireitar aquilo que estava torto, ele endireita o nosso caminho, ele endireita o caminho daquele que o recebe como Senhor, como Salvador, de maneira que a vida daquela pessoa tem um antes e o depois. Então Jesus entra na vida da pessoa, ele entrou na minha vida, e na minha vida há um antes e o depois, ou seja, ele endireitou o meu caminho. Então essa mensagem aqui não é para que a gente pense ao extremo, tipo, Deus me fez torto, eu vou morrer torto. Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Também não é assim. Também não é isso que ele está dizendo. É tanto que mais na frente ele diz: bom, no versículo 18, bom é que retenhas isto. Ou seja, tudo isso que está escrito é bom que retenhas. E também daquilo não retires a tua mão. Por que ele está dizendo isso? Porque, olha, eu estou lhe dando essa mensagem aqui, é para você, você, todo mundo, meditar nela e tentar compreender a obra de Deus. Tá, você tem que reter isso, mas daquilo que você sabe que é certo, não retira a tua mão, não. Continua fazendo aquilo que você sabe que você já aprendeu de mim, aquilo que você já recebeu de mim, aquilo que eu já lhe trouxe ao entendimento. Não retira a tua mão daquilo, não. Tipo, isso aqui tem que acrescentar na sua vida, na minha, na sua vida. Tudo que está escrito aqui tem que acrescentar para que o seu caminho possa ser cada vez mais equilibrado. É tanto que ele diz: porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Ou seja, no fim das contas, o temor a Deus é o que me mantém na linha. Se eu estou temendo ao Senhor, então eu estou buscando andar na presença dele e ser perfeito. Eu estou buscando viver na humildade, na retidão, na sinceridade, na transparência. Então, isso aqui, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto, é para que a gente tenha aquele entendimento. O Senhor é soberano. Deus é soberano em tudo que ele faz. Ele é poderoso, ele é Deus. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso. Nos tornamos perfeitos aos olhos do Senhor pelo esforço de andar em sua presença. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque ele é que é o Senhor da obra, da glória. No dia, olha, muito interessante essa parte. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele,
para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Meu Deus, isso aqui. Ou seja, equilíbrio. É equilíbrio. Porque também Deus fez a este em oposição àquele. Ou seja, Deus fez o dia do bem, o dia da prosperidade, em oposição ao dia da adversidade. Deus fez os dias. Tem dia. Por isso que tem o capítulo 11 que diz, ou é o 3, né? Que diz que há tempo para tudo, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de alegrar-se, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Deus fez este dia em oposição àquele. Ou seja, isso também é uma chamada para a gente viver pela fé. Para a gente não se desmoronar diante dos problemas, para a gente não desistir da fé, por exemplo. Para a gente não desistir quando vem uma situação difícil, quando vem um dia difícil, quando vem um dia que a gente não está sentindo vontade de fazer muita coisa. Permanece. Permanece, porque o próximo dia vai ser diferente. Você pode ter certeza. Deus, ele faz novas todas as coisas. Todo dia ele faz algo novo. Todo dia ele faz alguma coisa na vida da gente. É novo. E eu vejo isso. É uma das diferenças que eu vejo na minha vida, depois que Jesus entrou na minha vida. Que ele faz novos todos os dias. Ou seja, aquilo de ontem passou. O dia de ontem, tudo que aconteceu ontem, ó, passa. Tudo. Então eu tenho que plantar de novo hoje. Eu tenho que continuar plantando todo dia. Eu tenho que continuar fazendo o bem, como a palavra de Deus diz. Não te desanimes de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houverdes desfalecido. Ou seja, é todo dia, até o fim. A salvação é assim. Ao vencedor, ao que vencer, receberá a coroa da vida. Ou seja, é uma corrida que no final dela, só quem vencer vai receber o prêmio. Então é guerra todo dia, para a gente permanecer. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois daquele dia. É incrível. Ou seja, é uma chamada para a gente viver pela fé. É uma chamada para a gente viver na dependência do Senhor. Olha, meu Deus, eu tô aqui, hoje eu tô aqui, graças a Deus eu tô na tua presença, graças a Deus eu tô aqui. Amanhã eu quero estar, eu quero permanecer, amanhã eu quero continuar contigo. Mas seja feita a tua vontade, eu tô aqui. Agora eu tô aqui na tua presença. E eu quero me manter na tua presença o tempo todo. Todo dia, o dia todo. Ou seja, quando começar a acontecer as coisas do fim, Deus, ele tá avisando. Mas quando ele começar, aí vai chegar a hora, sabe? Tá muito perto, gente. Nosso Senhor tá voltando, tá chegando. Então ele manda o aviso. Ele manda. É tão incrível porque a gente está na dependência dele. A gente pode fazer tudo, mas no fim das contas, a gente só pode depender dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. A gente não vê por aí. Os justos morrem logo cedo,
E enquanto que os ímpios, que só fazem besteira, estão aí vivendo. E aí? Aí ele diz, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Retenhas isto e também daquilo, não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não há um justo sequer. Não há aquele que nunca peca. Por isso que a gente precisa do Senhor. Por isso que enquanto há tempo, arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Para aqueles que um dia estiveram na presença do Senhor e hoje abandonaram a fé. Se você está nessa situação, volta à prática das primeiras obras. Volta para o primeiro amor. Volta. O Senhor está te esperando como aquele filho pródigo. O pai viu o filho desde o horizonte e logo se alegrou. E veio correndo de braços abertos para abraçar o filho. E o filho tentando se explicar. Pai, eu pequei contra ti, tem misericórdia, me perdoe, me coloca como um dos teus servos, mas me aceita de volta. E o pai, sem nem ouvir o que ele está dizendo, vem filho, vou colocar um sapato nos teus pés, uma roupa nova, um anel no teu dedo e fazer um banquete. Aí chamou todos os da casa dele, os servos, alegrai-vos comigo porque uma alma se salvou. Voltou para casa. Volta para casa. Volta para os braços do Pai. E para você que nunca se entregou aos braços do Pai, faz isso logo. Se entrega logo. Deixa o orgulho. Deixa a vaidade. Deixa a avareza. Deixa o passado. Deixa os questionamentos, as dúvidas. Deixa a dúvida. Deixa tudo e corre para Jesus. E corre para os braços do Pai, porque quando você se entregar nos braços dele, não se preocupa, todas as dúvidas, todos os questionamentos, todas as tristezas, todas as mágoas, tudo, ele vai sanar tudo, ele vai curar tudo. Porque na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, tudo se cura, tudo se endireita. Não fique pensando que esse versículo é para você morrer torto. Não. É só para ter equilíbrio. Mas tenha certeza que Jesus ele veio para endireitar o nosso caminho. Para endireitar o nosso caminho para que a gente alcance a nossa salvação. Ele veio para endireitar a tua vida. Ele veio para te dar vida, para te dar paz, para te dar plenitude, para te dar um sentido para a tua vida. Ele veio para isso. Conhecer Jesus é o sentido da nossa vida. Acabou. Não deixa as dúvidas pararem você. Não deixa as dúvidas estagnarem a sua vida. Não, se entrega para Jesus que Ele vai sanar todas as tuas dúvidas. É tanto que tem um versículo que, se eu não me engano, é do Apocalipse, que diz que quando a gente estiver na presença dele, não vai haver mais questionamentos, não vai haver mais nada. A gente vai estar ali. Não vai haver mais nada. Não vai haver nem mais lembrança de que um dia a gente esteve aqui. Creio eu. Para que a gente não sofra mais, porque ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então não vai haver mais esse negócio de mãe, pai. Eita, você chegou aqui, você tá aqui. Não. A gente só vai ter olhos para ele. Então tudo vai se resolver ali. Quando chegar naquele dia, vós não me perguntareis mais nada, porque já vai estar tudo resolvido. Você vai ter chegado, enfim, no ponto em que você nunca deveria ter nascido.
você nunca deveria ter saído, que é na presença do Senhor, eternamente. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-se. Ou seja, não reteu o nosso coração em nada, somente a temer a Deus, somente a ter o nosso coração firmado na palavra do Senhor. Porque a gente falha, a gente erra. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Ou seja, quantas vezes a gente já errou também? Quantas vezes a gente olhou para uma pessoa e criticou ela? Mesmo que não falando, mas dentro da gente. Então a gente não pode colocar o nosso coração em nada. A gente só tem que perdoar e seguir em frente. Tudo isso provém pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. É tanto que ele falhou. Porque não há um justo sequer. Porque não há ninguém que não peque. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir, ou seja, questionar, indagar e buscar a sabedoria e a razão das coisas. Muitas vezes eu já me vi assim, buscando a razão das coisas. E para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Porque Salomão ele pecou com muitas mulheres. Mulheres que eram idólatras a outros deuses, ou seja, a demônios. E ele foi no mesmo caminho. Então, aqui ele só vai terminar falando sobre isso, né? Que no final ele diz, eis aqui o que tão somente achei. No fim das contas, o que eu achei foi isso daqui. Que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Ou seja, Deus faz o homem neutro. Mas o homem é que decide se enveredar por outros caminhos por conta de mera curiosidade. Eva comeu do fruto por mera curiosidade, por mero desejo carnal, talvez até de ser como Deus. O diabo incitou e ela aceitou. Então, e Adão, por mais que ele não tivesse chegado a esse ponto, mas ele foi no mesmo caminho. Ele também foi curioso. Então, a palavra de hoje é para que tenhamos equilíbrio. É para que a gente não viva no extremo de nada. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.